Aleluia, irmãos. Nós viemos como nós estávamos. Amém. Imagina se nós ainda estivéssemos no Antigo Testamento, tendo que fazer tantas coisas para ser aceito por Deus. Qual seria a nossa condição? Na verdade, provavelmente estaríamos vivendo uma vida de barbárie, porque nós não éramos povo de Deus. Seria algo totalmente desconhecido por nós. Mas hoje, Deus não nos cobra nada. Já pensou isso? Deus não te cobra nada. Nós vamos falar hoje é o capítulo 8 e o começo do 9 de Hebreus. Aqui traz uma porção que reforça tudo aquilo que nós já vemos falado ao longo dessas últimas 3 semanas, com relação a Cristo sendo o nosso sumo sacerdote. Quando nós pensamos naquele representante do povo de Deus, que era o sumo sacerdote, nós imaginamos uma pessoa altamente preparada, que seguia vários ritos bem específicos e de forma bem detalhada, para que não houvesse nenhum erro. E de fato, no Antigo Testamento nós vemos isso. Quando existia algo que ia contra aquilo que Deus tinha determinado, a punição era extremamente severa. E essa justiça de Deus, ela não foi aliviada nem uma vírgula até hoje. Mas o que faz de nós sermos pessoas que apenas ao se achegar ao Senhor e crer na sua obra, somos aceitos? Significa que a aceitação da obra de Cristo, ela tem que ser uma aceitação perfeita, verdadeira e única. No capítulo 8, versículo 1, eu estou lendo na NVT. Inclusive, acho que nós temos NVTs aí para vender, se os irmãos ainda não tiverem essa versão de Bíblia para comprar. Ainda não chegou, mas vocês podem fazer encomenda com o Thales. Levanta a mão aí, Thales. A gente gosta dessa versão porque ela tem uma leitura mais fluida e nos ajuda a compreender certas partes dos textos. Então, por isso que cada mensagem nós escolhemos a melhor versão para ministrar aquilo que é o nosso sentimento diante da mensagem. E nessa semana eu escolhi essa versão. Capítulo 8, versículo 1 diz: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Isso é o mais importante. Talvez poderia parar a mensagem aqui. O que você está passando na sua vida não interessa. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no trono. Acabou. Isso deveria ser a solução dos nossos problemas. Não é? Existe alguém que tem uma posição de rei. Ele veio da tribo de Judá, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas ele ainda é um sumo sacerdote. E ele está lá constantemente intercedendo por nós. Qualquer que seja a dificuldade que você tenha, a incredulidade que passe diante do seu coração, a dúvida, a descrença, tudo isso deve passar quando você reconhece que Ele está lá, sentado no trono. Esse sumo sacerdote ele tem algumas qualificações que, no versículo 26 do capítulo 7, detalha muito bem. Quais são as qualificações do nosso sumo sacerdote? Olha, como eu introduzi, o sumo sacerdote ele tem que ter uma linhagem própria. Eles vinham da linhagem de Davi. Eram pessoas escolhidas a dedo dentro dessa linhagem de Levi, perdão. Uma letrinha, né? Mas o nosso Senhor, quais são as suas qualificações? Então o versículo 26 diz: Ele é um sumo sacerdote que nós necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado,
separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Então, essas qualificações, são essas coisas que classificam o nosso sumo sacerdote: santo, irrepreensível, sem mancha, sem pecado, separado e colocado no lugar de mais alta honra. Essa é a sua pessoa que te representa hoje nos céus. Nós não ficamos preocupados, quem nos representa aqui na terra? O nosso prefeito, né? Aqui não tem prefeito, é só governador, ou o nosso vereador, o nosso deputado, o nosso presidente, até mesmo o presidente de outros países que interferem no nosso país, nós ficamos preocupados. Mas sabia que você tem um representante fiel nos céus hoje? E esse representante tem essas qualificações. Os sacerdotes, no Antigo Testamento, eles eram pessoas, por mais que vinham da tribo de Levi, eram homens como nós, falhos, pecadores, cheios de defeitos. É por isso que os sacrifícios, eles não acabavam. O sacrifício, ele tinha uma temporariedade em que ele deveria ser refeito para manter o seu efeito. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus, ao enviar seu Filho e tornar dele o nosso sumo sacerdote, uma vez feita a oferta foi aceita de uma vez por todas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Essa é a grande diferença daqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento para esse novo sumo sacerdote. Ele penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Então, parte da nossa crença não deve ser limitada apenas à obra de Jesus na cruz, mas à realidade que hoje existe, que Ele está no trono. Em Hebreus, continuando no capítulo 8, versículo 2, diz que Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. O primeiro tabernáculo ele foi feito de acordo com uma séria instrução de Deus. No versículo 5, ele diz: o serviço sacerdotal que eles realizavam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide, para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Isso está em Êxodo capítulo 25, versículo 40. Êxodo capítulo 25 mostra como Deus estipulou a sua casa. Então, ele fez uma planta do tabernáculo, só que uma planta falada, não sei se Moisés viu alguma coisa, mas de fato era tão preciso que Moisés não poderia mudar nada. É como você pega um apartamento, né? Compra na planta, e aí você não pode fazer nenhuma modificação nesse apartamento. Ele tem que continuar exatamente como está. Assim também era o templo, não podia ser feita nenhuma modificação. Por quê? Porque esse templo terreno, esse tabernáculo terreno, era apenas a representação daquilo que é celestial. Isso significa então que tem uma tenda lá no céu? E é exatamente igual à tenda da terra? Não. Mas significa que o tabernáculo ele apontava para algo real. E o que é real é celestial e não terreno. A função do tabernáculo está em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Não existe nada mais importante para a construção do tabernáculo do que Deus viver no meio dos homens.
Percebem? Qual é a realidade hoje? Onde Deus vive? Deus vive em um templo? Deus vive em um tabernáculo? Não. Deus vive dentro de nós. Percebe que o tabernáculo ele teve uma mudança de algo físico visto para algo invisível e interno. E aí nós começamos a perceber, a antiga aliança é externa, é visível. A nova aliança é interior, invisível. Por isso que queria pular alguns versículos aqui, depois nós voltamos. Em Hebreus capítulo 9, de 1 a 10, fala exatamente como era o funcionamento do tabernáculo. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como o santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes, já que o átrio não fazia parte principal do tabernáculo. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada de lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada de lugar santíssimo. Tudo isso, particularmente, todos nós devemos saber, né? Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sob a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas como diz o versículo, não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. O que eu posso dizer é, existia uma organização muito bem feita. E o tabernáculo, até que se tornou templo, o tabernáculo ele se movia. Então existia um momento em que Deus mandava o povo se mover, eles tinham todo um projeto de remoção, de desmonte do tabernáculo, movia-se o povo, quando se assentava no lugar de novo, montava-se de novo o tabernáculo exatamente igual ao que era antes. Tamanha a precisão. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo lugar para cumprir os seus deveres sagrados. Capítulo 9, versículo 7. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Isso nós já vimos nas mensagens passadas. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Então, como o sumo sacerdote ele era impuro, primeiro ele devia se purificar, para não ser consumido pela glória de Deus. Depois ele apresentava as ofertas que eram recebidas do povo. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Ou seja, tudo aquilo que era feito, todos aqueles rituais, era insuficiente para consumar a restauração da comunhão de Deus com o homem. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Então, aqui o autor de Hebreus está tentando mostrar para os irmãos que tudo aquilo que eles viveram por décadas, por gerações, era apenas temporário, era apenas provisório. E eles haveriam de receber algo superior, algo definitivo. Oh, Senhor Jesus. Enquanto, voltando agora, capítulo 8, versículo 3. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, como nós vimos nos versículos, por conta deles, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta para si.
Então, a oferta também era algo importante. A pessoa do sumo sacerdote era importante, mas a oferta que ele apresentava também era importante. Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele não apresentou uma oferta externa, mas ele mesmo se fez oferta por nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, Pedro não era tão gentil, né? Não foi pago com simples ouro e prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Veja, esse sumo sacerdote, ele não apenas se utilizava de ofertas externas, mas ele mesmo se fez a oferta. Isso é maravilhoso. Ele é o famoso, né? Cruzou, cabeceou e fez o gol. Ele fez tudo. Tudo foi feito por ele. Tudo. Nós não precisamos fazer nada. Por que isso é importante de nós entendermos? Porque no nosso dia a dia, nós achamos que nós ainda devemos ofertar algo a Deus para redimir os nossos pecados. Percebe como isso é grave? Nós não estamos ali matando um animal, esfolando um cordeiro para entregar para o sumo sacerdote, não. Mas os nossos atos, a forma com que nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes demonstra que nós ainda estamos imolando um animal e oferecendo um animal para conseguir o perdão de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Quais são os nossos comportamentos e o nosso relacionamento com Deus que nos faz dependentes de algo que nós podemos trazer para Deus para estabelecer uma nova comunhão? Nós precisamos compreender com urgência isso. Não há nada que nós possamos fazer para redimir os nossos próprios pecados. O sacrifício externo, ele passava. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que estar lá. E diariamente, os sacerdotes faziam o seu sacrifício no templo e no tabernáculo. Mas a cruz de Cristo, ela aconteceu uma vez e de uma vez por todas. Isso nós vamos ver na próxima mensagem, mas é interessante o comentário que eu vi nós cantamos muitos hinos sobre a cruz, muitos hinos. Mas nós cantamos poucos hinos sobre o trono de Deus. A cruz é algo que nós devemos lembrar, mas o trono é algo que nós devemos exercitar. O nosso relacionamento com Deus hoje não é um relacionamento olhando apenas para a cruz, mas é olhando para o trono de Deus. A obra de Cristo foi consumada uma única vez. Nós vamos ver mais para frente. Não é como se eu pequei e agora eu tenho que ir correndo lá, contar para Jesus, e aí Jesus vai falar assim: ih, rapaz, já desci da cruz, agora vou ter que voltar, me colocar na cruz de novo para pagar o seu pecado. É assim que funciona? Mas isso nós vamos ver na próxima semana. Oh, Senhor Jesus. Versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Não, perdão, 4 ainda, que é muito importante. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. Quando Cristo estava na terra, ele não ofereceu o seu serviço de sacerdote, porque ele era da tribo de Judá. E a tribo da antiga aliança que servia no templo era a tribo de Levi. Mas quando ele morre, ressuscita e ascende no trono, ele entra numa nova ordem, não mais na ordem de Arão, na ordem dos levitas, mas na ordem de Melquisedeque, como nós vimos na semana passada. A ordem de Melquisedeque é superior, é uma lei superior à lei da antiga aliança. É por isso que hoje, ele estando no trono, ele pode ser o nosso sumo sacerdote. Ele está debaixo de uma ordem eterna, que é a ordem de Melquisedeque.
Agora sim, versículo 6. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior da ordem de Melquisedeque, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Quando ele fez isso? Em Lucas, capítulo 22, e nós lembramos isso todas as nossas semanas, né? Aos domingos. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue a vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então, ali, na ceia, na última Páscoa, ele institui uma nova aliança. E eu queria gastar um tempo falando com vocês o que é a nova aliança. A aliança, ela remete a algumas palavras no português. A primeira é o anel, né? O anel de aliança. Isso simboliza um compromisso que eu tenho com a minha esposa, no qual nós, dois iguais, nos subjugamos a um acordo matrimonial. Também existem alianças de contratos, também conhecido como sociedades, onde cada um estipula a sua participação. Mas a palavra aqui, ela é muito mais abrangente. Quando você vê o grego, o sunteke é essa palavra, uma relação bilateral, ou seja, a mesmo patamar. É assim que Deus nos trata? Não. Essa aliança não é assim. A aliança aparecida aqui é a diáteque, ou seja, uma relação unilateral. Deus coloca sobre nós uma nova aliança. Então, a aliança não é apenas um acordo. A aliança é mais como um testamento. Então, quando nós vemos Antigo Testamento, Novo Testamento, é como se fosse Antiga Aliança, Nova Aliança. Na palavra, no grego, é a mesma coisa. O testamento nós conseguimos encarar melhor. Quando uma pessoa morre, ela deixa as suas vontades devem ser seguidas. Não é assim que nós aprendemos? Da mesma forma, essa nova aliança é a nova forma de nós vivemos. Também não tem a Constituição brasileira? Nós seguimos uma Constituição. Existiu uma Constituição antes dela. Nós lembramos da Constituição antiga ou nós seguimos a nova? Seguimos a nova, porque ela é mais atual. Da mesma forma, a palavra novo. Novo, embora pareça ser mais jovem, mais atual, a palavra ela tem um sentido mais elevado ainda, que é completude, mais completo, definitivo. Então, a melhor forma de nós encararmos existia uma forma provisória de Jesus ordenar a sua vontade. E agora existe a forma definitiva de Jesus ordenar a sua vontade ao seu povo. Essa forma provisória era só para o povo de Israel. A forma definitiva é para todos aqueles que creem na obra de Cristo. Então, a nova aliança, ou o Novo Testamento, ou o novo acordo que nós temos com Deus, é baseado em muitas coisas que Ele traz para nós. Mas a função principal desse novo acordo, dessa nova aliança, é a forma com que nós nos relacionamos com Deus. Não mais externamente, mas interiormente. Versículo 7. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Quando a lei foi dada, ela tinha um princípio muito bom. Quando nós vimos sobre Romanos capítulo 7, nós vimos que a lei ela é boa, ela é perfeita, não tem problema nenhum com a lei. Só que a lei ela funciona, outro versículo diz que ela é como um aio, ela nos guia, e ela também nos examina.
É como se nós passássemos naquelas máquinas de tomografia, né? E aí ela identificasse o problema. Esses dias eu estava com uma crise renal, eu fui lá, passei pela máquina, e aí detectou, você tem 4 pedras de um lado e 3 pedras do outro. Mas a máquina tirou as minhas pedras? Não. Ela só falou, você tem esse problema. Era assim que a lei funcionava. A lei indicava, o Alex está bem, está cumprindo a lei. Não, o Alex está se desviando da lei. Mas ela era incapaz de ajudar o Alex. Ela apenas diagnosticava. Por isso que ela era incompleta. Como funciona hoje, então? Nós continuamos com esse diagnóstico. Quando você não crê em Deus, o Espírito Santo sonda o seu coração. Ele encontra um caminho. E aí ele te convence. Olha, é melhor você se tratar. Você é um pecador. Você precisa da graça de Deus. Aí você é convencido pelo Espírito Santo. E você aceita a obra de Cristo como seu remédio. Então, a nova aliança, ela não apenas mostra para nós que nós somos errantes e precisamos ser curados, mas ela também nos traz a cura. Por isso que ela é completa. Por isso que ela é superior. Oh, Senhor Jesus. Versículo 8. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhe deis as costas, diz o Senhor. Quando Deus dá as costas, Ele estipula uma nova forma. Dentro dessa nova forma, nós somos incluídos. Isso é maravilhoso ou não é? É, porque se a antiga forma ainda perdurasse, nós estaríamos fora da participação dessa aliança. Mas hoje nós somos incluídos nessa nova aliança. E esta nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário que ensine a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Essa é a grande bênção que o Senhor dá em, deixa eu pegar aqui, Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. Então, essa aliança prometida já estava lá na antiga aliança. Quando o primeiro acordo foi feito, já foi feito sabendo que era temporário. E agora nós contemplamos aquilo que é totalmente definitivo. Por isso, o versículo 13 diz: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que se tornou obsoleta a aliança anterior. Agora, não mais dependemos de uma aliança temporária, mas ela se tornou obsoleta. É quando você pega um celular tão mais novo do que o seu, você fala: nossa, agora eu percebi como o meu era ruim. Por quê? Porque ela é completa, ela é satisfatória diante da necessidade de Deus, ou das exigências de Deus. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. É por isso que nós devemos, então, estabelecer o nosso relacionamento de uma nova forma com Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Confessar os nossos pecados.
Quando nós confessamos, nós abrimos de novo a porta da comunhão com Deus. Você não precisa mais sacrificar um animal, você não precisa mais se achegar diante de um sumo sacerdote terreno. Agora você tem contato diretamente com o rei, diretamente com o sumo sacerdote. E ao você se apresentar a ele, dizendo, eu pequei, ele vai responder, já está pago. Ele não vai correndo na cruz de novo, não. Ele fala, já está pago, já está consumado. Por isso que o autor de Hebreus ele se esforça tanto para mostrar para os irmãos que quando você recebe uma nova forma de viver, viver da forma antiga, da forma obsoleta, é perda de tempo. Quando os irmãos ali sofreram perseguição, a vontade deles de voltar para aquilo que era antigo, para parar com a perseguição que eles recebiam, era grande. Mas o irmão aqui, ele insiste de que não vale a pena voltar para a forma antiga de viver. Da mesma forma nós. Devemos deixar de lado qualquer esforço, qualquer obra, qualquer merecimento pessoal. Achar que isso nos aproxima de Deus, porque não nos aproxima. O que nos aproxima de Deus é essa forma humilde de se achegar como um pecador, como alguém que carece da glória de Deus. Quando nós nos achegamos assim, nós recebemos perdão, acolhimento e somos justificados diante de Deus e podemos ter um novo relacionamento com Deus. Amém? Vamos ainda gastar um tempo compartilhando em pequenos grupos. Amém.